Permitiu-nos o Senhor que este ano nós tivéssemos um dia 31, exatamente no domingo, e pudemos assim celebrar ao Senhor neste momento, rendendo a Ele gratidão e louvor. Quero dar boas-vindas a você que se encontra aqui conosco, a você que nos acompanha por nosso canal do YouTube. Louvo ao Senhor pela vida de cada irmão e cada pessoa que nos visita nesta noite também. Já há algum tempo que nós celebramos o culto de final de ano, fora daquele horário tradicional que algumas igrejas celebram, começando ali às 9, 10 horas, terminando meia-noite. Nós, por muito tempo, celebramos o nosso culto da virada com esse formato também. Mas depois de algum tempo nós percebíamos que as pessoas começavam a sair da igreja por volta das 11 horas para virar o ano com as suas famílias. E aí nós entendemos que seria mais conveniente trazer este horário para mais cedo. E assim trouxemos para 8 horas da noite, terminando por volta das 10. E hoje nós estamos fazendo o nosso horário habitual, 18 horas, esperando encerrar no máximo às 20 horas. Mas que bom ter você aqui para agradecer, porque mais importante do que encerrar o ano e receber o novo ano na igreja, é importante você agradecer a Deus pelo ano que está se findando, e é importante você renovar no seu coração os compromissos para com Deus no novo ano que está se iniciando. Então este é o propósito de um culto como este. Você olhar para trás e dizer: eu sou grato ao Senhor por isso que Ele fez na minha vida, na minha família, por esse cuidado dEle para comigo. Mas também eu me coloco diante do Senhor para suplicar a Ele que renove para comigo o seu cuidado, a sua misericórdia, que oriente aqueles meus planos, aqueles meus sonhos. A palavra do Senhor nos assegura que o sonhar, o planejar é do homem, mas o realizar é do Senhor. Então que você tenha planos, que você tenha sonhos, que você acalente o seu coração, alimentando os seus sonhos, mas que você possa, como disse muito bem Sara, descansar no Senhor, entendendo que Ele provê cada um de nós em todas as coisas. Eu quero nesta noite, meus irmãos, trazer uma reflexão para os irmãos que, de certa forma, deve ser o nosso norte para o ano 2024. Quero pensar com os irmãos no tema que nós sugerimos venha a ser o tema para o ano de 2024 para a nossa igreja: lançando redes de amor. E eu quero ser bastante didático com esta mensagem, tanto que há muito tempo eu não recorro ao uso de slide, mas desta vez eu estou recorrendo a essa ferramenta para que você possa ouvir, mas ver também, e assim fixar melhor o aprendizado. Nós queremos então pensar juntos nessa noite sobre este tema, lançando redes de amor. A nossa divisa, Mateus 13:47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. No último dia 21 de novembro, nós iniciamos um processo de construção do nosso planejamento estratégico para os anos 2024, 2025 e 2026. Um planejamento que possa nos dar um direcionamento e um norteamento do que queremos fazer nesses próximos 3 anos. Construímos então este planejamento nos dias 21 de novembro e no dia 9 de dezembro, com o auxílio da nossa querida Vanise nos ajudando. E vários dos nossos líderes participaram dessa construção. Tem sido um planejamento feito com várias mãos.
E aí nós queremos trazer este tema para servir de um norteamento para que nós possamos, como igreja, pensar juntos na mesma direção neste novo ano. Nossos princípios, eles estão baseados na palavra pesca. E pela palavra pesca, nós queremos falar de relacionamento discipulador. Nós queremos trazer a ideia desta palavra como uma palavra que venha nos ajudar a fixar aquilo que deve ser uma metodologia nossa de investimento na vida de pessoas. Por pesca nós queremos dizer, pedir a Deus em oração pelas pessoas que cruzam nosso caminho. Eu vou esclarecer um pouco melhor isso adiante. Para a letra E, escutar as pessoas com empatia. Para a letra S, servir as pessoas como um privilégio. Para a letra C, convidar pessoas para compartilhar refeições. E para a letra A, adotar a prática de compartilhar histórias. É uma forma simples de você guardar na mente aquilo que esperamos venha a ser uma filosofia de vida de cada um de nós, na busca de construir relacionamentos discipuladores, não deixar passar oportunidades que Deus nos dá. Quando nós pensamos em quem nós somos, qual deve ser a nossa visão e qual deve ser o nosso propósito? Vejam, a nossa visão deve se definir nessa frase muito simples: promover comunhão transformadora de pessoas com Deus. A nossa visão deve ser não apenas a de trazer as pessoas a um relacionamento conosco, não apenas de trazer as pessoas a frequentar a igreja, não apenas de provocar nas pessoas o interesse de estabelecer comunhão com o rebanho do Senhor, mas precisamos ter como alvo levar as pessoas a um relacionamento com Deus, em que este relacionamento transforme suas vidas, e essa transformação de vidas produza transformação em outras vidas. Por isso, a nossa visão precisa ser de promover comunhão das pessoas com Deus numa perspectiva de transformação. Pessoas transformadas que também transformam outras. Você já percebe aí aquele princípio do discipulado. Pessoas mais experientes ajudando outras pessoas a se conectarem com o Senhor e terem um relacionamento com Jesus. Então esta é a nossa perspectiva de visão para este ano. E qual é o nosso propósito? Nosso propósito, meus irmãos, é ser uma agência de pescaria espiritual, levando pessoas à comunhão com Deus por meio de relacionamento discipulador. E para a palavra pescaria, nós queremos então resumir aquilo que traduz as nossas pastorais. Cada uma das nossas pastorais, ela surgiu com um propósito. O propósito que ela seja uma unidade ou um grupo efetivo dentro da igreja, capaz de promover a sinergia entre as diferentes áreas da igreja, em que o resultado disso possa traduzir nessa pescaria espiritual. Então, as nossas pastorais, elas trazem esse significado aí. Pastoral da proclamação. O papel dela é proclamar a mensagem do reino. O papel dela é ser agência missionária, é ser uma catalisadora do trabalho evangelístico. Pastoral da proclamação deve ser catalisadora da obra missionária e assim manter o coração da igreja aquecido pelo evangelismo no plano individual e também por missões numa perspectiva macro. A pastoral da edificação, o trabalho dela é cuidar da parte do ensino da igreja, é de supervisionar a escola bíblica, é de prover quadro de professores, é prover literatura, é prover acompanhamento dos alunos da nossa EBD, fazer um acompanhamento daquilo que esteja acontecendo no processo de funcionamento da nossa escola. Então esta pastoral cuida disso, como deve também, juntamente com a proclamação, cuidar dos pequenos grupos da igreja com foco na maturidade espiritual, no evangelismo, no crescimento.
Na pastoral do serviço, a nossa perspectiva é que esta área cuide de ser aquele setor da igreja que assiste os ministérios da igreja, que desperta o ministério, que desperta nas pessoas a consciência de missão, a consciência do servir, onde o trabalho seja muito mais do que fazer um evento ou outro, seja um trabalho de contínua provocação para que a igreja seja uma comunidade dada ao serviço, dada à prática das boas obras. A pastoral da comunhão, ela deve cuidar de promover os relacionamentos e fortalecer isso na igreja, seja em torno de eventos ou em torno de uma ação continuada de promover comunhão entre famílias, entre pessoas. Na pastoral da adoração, a nossa perspectiva é ter uma igreja que seja capaz de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, onde as pessoas sejam capacitadas, sejam despertadas a colocarem seus dons a serviço da adoração ao Senhor, apoiando a área de oração da igreja, apoiando as atividades de culto da igreja. Na pastoral da restauração, nossa perspectiva é que tenhamos um setor que cuide das necessidades emocionais, espirituais das pessoas, sejam elas necessidades familiares, individuais, e aí Ministério da Família, as atividades focadas na saúde das pessoas pode estar nessa área. Na pastoral da intercessão, a perspectiva é da oração e de mobilizar a igreja para que seja uma comunidade de clamor ao Senhor. E na administração vai cuidar da gestão da igreja, do dia a dia da igreja, da parte operacional, ao mesmo tempo que nutre os outros setores, as outras pastorais, daquilo que é próprio para os seus planejamentos, para as suas ações, de forma que há várias coisas que nessas pastorais devem estar acontecendo. Essas são as áreas estratégicas da nossa igreja que nós chamamos de pescaria. Daí nós queremos ser uma agência de pescaria espiritual, considerando o chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos. Em Mateus 4, 18 a 20, a palavra do Senhor nos diz: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quando você olha para este texto aqui na perspectiva da narrativa de Mateus, você tem essa informação. Mas quando você olha na perspectiva da narrativa de Lucas, você percebe que esse chamamento de Jesus se dá logo depois da grande pescaria que eles fizeram. Trabalharam a noite toda, não conseguiram pegar peixes, e aí o Senhor diz: olha, vão mais fundo e lancem a rede naquela direção ali. Eles vão, e a Bíblia diz que eles puxam redes tão cheias que elas estavam se rompendo e precisaram da ajuda dos colegas de outros barcos para armazenar a tamanha quantidade de peixes. Mas mesmo assim Jesus os convida a deixarem aquela atividade para segui-lo. E a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram para seguir a Jesus. Você precisa deixar suas redes para ser um pescador de gente? Ou você pode transformar o seu lugar de atuação em redes de amor para pescar gente para o reino de Deus? Algumas pessoas o Senhor chama para um ministério integral. E aqueles a quem o Senhor chama para um ministério integral, às vezes deixam tudo mesmo para seguir o Senhor. Foi o que aconteceu com esses aqui. Jesus os chama para um ministério integral e eles passam a ser seguidores de Jesus. A partir dali a vida deles muda. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu estava com 19 anos de idade. Eu estava ainda num processo de formação. O Senhor me permitiu naquele processo entrar em um banco, fazer uma carreira no banco, em que eu poderia ter me aposentado naquela empresa, se tivesse continuado naquele segmento. Mas o Senhor já havia me chamado lá atrás, mas ainda estava me preparando para o tempo de ir para o seminário. Quando chegou o momento, Ele deixou claro no meu coração que ali não seria meu ponto final. Eu deveria ingressar no seminário para fazer a minha formação teológica.
E eu que já tinha, desde os meus 12 para 14 anos de idade, conquistado minha autonomia financeira, porque comecei a trabalhar muito cedo, eu precisei passar a depender exclusivamente da generosidade da igreja, da compaixão dos irmãos, que me mantiveram no seminário, me sustentaram no seminário. Pouco tempo depois, lá chegando, eu comecei a trabalhar em igrejas, comecei a trabalhar no Colégio Americano Batista, comecei a prover meu próprio sustento enquanto seminarista. Foi lá que eu e Val estivemos conhecendo Laura e Edson na igreja em que eles atuavam, e que nós fomos ser seminaristas ainda muito jovens, Igreja Batista do Forte. E ali, como seminarista daquela igreja, recebi uma ajuda daquela igreja, de forma que o Senhor me permitiu deixar um emprego de banco, onde eu tinha a possibilidade de fazer uma carreira, mas me levou para o seminário para me tornar apto para servi-lo no ministério. Ao final do meu tempo de seminário, Deus disse para mim: se você quiser voltar à carreira de banco, eu vou lhe dar uma nova oportunidade. Surgiu um concurso no Banco do Estado de Pernambuco, que eu fiz, fui aprovado, e pouco tempo depois que eu estava no ministério, o banco me chamou para servi-lo. E aí eu fiquei dividindo o tempo, trabalhando no Banco do Estado, ao mesmo tempo que pastoreava a Igreja Batista em Jardim Brasil, meu primeiro ministério. Mas depois de 3 anos, o Senhor deixou claro que a carreira de banco definitivamente não era o que Ele reservava para mim. E eu deixei aquela atividade para me dedicar ao ministério exclusivo, aceitando o convite da igreja em Alagoinhas, na Bahia, e ali servi por 7 anos. Depois de 7 anos servindo naquela igreja, o Senhor nos chamou para estar em Natal, e aqui estamos há 23 anos, caminhando para 24 em fevereiro próximo. Alguns de nós, Deus chama para um ministério integral, e eu sinto que Deus me chamou para este ministério integral. Mas nem todos Deus chama para um ministério integral. Mas por que você não é chamado para um ministério integral? Você vai deixar de lançar as redes? Lançar as redes é símbolo da sua profissão. Aquele era o trabalho de Pedro, aquele era o trabalho de João, aquele era o trabalho de Tiago, era a profissão deles. Era de onde eles levantavam o seu ganha-pão. O Senhor não nos chama a todos para deixar a nossa atividade profissional, para seguir para missões, para ser um pastor, para seguir na obra do Senhor. Mas o Senhor nos chama a todos para servi-lo. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele dá uma ordem para os seus discípulos, e a ordem é clara para todos: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, processo do discipulado, a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você pode lançar sua rede de amor onde você está, na sua empresa, com pessoas que estão sob o seu comando, ou pessoas que estão sob a sua liderança. Você pode lançar as suas redes de amor na sua vizinhança. Você pode lançar as suas redes de amor na escola onde você estuda. Você pode lançar as redes de amor no ambiente da sua família. Um dos testemunhos hoje à noite de gratidão que mais me tocou aqui foi o testemunho de Fátima, porque ela diz que está no processo de pedir a Deus que coloque no seu coração uma capacidade de amar e de perdoar pessoas que hoje são pessoas que lhe desestruturam na sua vizinhança, são pessoas que lhe causam problemas, são vizinhos difíceis de se relacionar. Mas aí o Senhor diz: eu vou colocar no teu coração amor e capacidade de perdoar, para que você seja bênção na vida dessa vizinhança, para que você seja bênção na vida dessa pessoa. Então, nós podemos lançar redes de amor onde nós estamos, cultivando relacionamentos saudáveis, usando de compaixão, usando de graça, usando de amor. Esse é o nosso desafio. É a isso que eu quero convidar cada irmão, para que sejamos estes agentes transformadores do ambiente onde nós estamos em 2024. Por lançando redes de amor, nós queremos falar algumas coisas. Primeiro, por redes de amor, devemos pensar: tudo que lhe vier às mãos para fazer, faça com amor. Tudo que lhe vier às mãos para fazer, faça-o com muito amor.
Outro dia eu precisei ir a uma repartição pública e uma pessoa que conhece aquela repartição me disse: procura fulano de tal, ele é recepcionista, ele é o porteiro da recepção e ele é um cristão e atende sempre muito bem as pessoas. Eu cheguei naquela repartição, procurei aquela pessoa para saber a quem eu me dirigiria e ele então me mandou aguardar num certo local, enquanto chamava alguém para me atender. E enquanto eu fiquei ali sentado, eu fiquei observando o tratamento que aquele recepcionista dava às pessoas que ali chegavam. E ele, de fato, tinha um atendimento diferenciado para com as pessoas. No final do meu atendimento, depois de resolvido o meu problema, eu então me dirigi a ele e disse o nome da pessoa que me recomendou, e ela então me disse: procura ele, que ele é um bom servo de Deus, um bom cristão, ele faz muito bem o trabalho dele. Ele é apenas um recepcionista, mas ele faz diferença no seu trabalho, zelando bem pela sua profissão. Você pode, meu irmão, fazer o que faz com muito amor no seu coração, se você coloca isso de fato como uma oportunidade de honrar o Senhor. Se você se coloca no lugar de discípulo e de servo do Senhor, não se percebe como apenas mais uma pessoa no mundo, não se percebe como apenas mais uma pessoa no seu trabalho, não se percebe como apenas mais uma pessoa na sua escola, mas você se vê como um discípulo do Senhor e diz: eu quero fazer diferença neste ambiente. Eu quero ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Então você pode ser uma referência de amor num ambiente de ciúme, num ambiente de hostilidade, num ambiente de mau humor, de tratamento mau. Você pode ser o diferente, aquela pessoa que o outro olha e vê um sorriso, vê uma expressão feliz, vê um ato de educação, vê uma atitude de gratidão, vê em você gestos que dizem: fulano é diferente dos outros. O que há nele? E a sua vida se torna um ponto de atração para que você seja uma referência naquele lugar. Tudo que lhe vier às mãos para fazer, faça-o com amor. Em segundo lugar, seja proativo em amar as pessoas indistintamente. Não espere somente ser amado, mas ame. Às vezes eu fico observando alguns comportamentos de pessoas dentro da igreja. Quando às vezes a gente manda as pessoas se confraternizarem, se abraçarem, eu noto que domingo após domingo, isso a gente não tem feito muito frequentemente hoje, mas domingo após domingo, algumas pessoas não saem do seu lugar. Elas ficam sempre esperando que alguém chegue até elas. Elas nunca têm um ato de proatividade para sair do seu banco e dar um abraço no outro. Desejaram um ano novo feliz, desejaram a bênção de Deus. Ela fica sempre numa atitude muito passiva de esperar que alguém venha a ela. Às vezes essa é uma atitude inconsciente de alguém que está lá na sua casa durante o ano todo e pensa: ninguém me visitou. O pastor não visitou, o diácono não visitou, o ministro de música não me visitou, ninguém me visitou. Mas alguém, um irmão, um vizinho que é da igreja chegou lá, compartilhou com ele alguma coisa e de alguma forma essa pessoa pode sentir o amor da igreja. Mas se alguém da liderança não vai visitá-lo, ele diz: ninguém me visitou. E aí a gente tem às vezes uma atitude muito de só esperar ser amado e não ter uma atitude proativa em amar. Seja proativo em amar as pessoas indistintamente. Não espere somente ser amado, mas ame. Tome iniciativa, vá atrás, procura descobrir se a pessoa está precisando de você, como você pode ser bênção na vida da pessoa. Em terceiro lugar, busque ativamente situações em que você possa servir as pessoas. Busque ativamente situações em que você possa servir as pessoas. Eu li certa feita um livro em que o autor daquele livro dizia que a sua igreja, na fase de plantação de grupos pequenos, os jovens da sua igreja intencionalmente ficavam atentos na entrada do prédio para ver quem chegava com compras, para ajudar as pessoas a subir o elevador com as compras. E aquela atitude de servir as pessoas daquele condomínio, daquele prédio, ia quebrando barreiras,
ia removendo obstáculos para quê? Para as pessoas começarem a ter relacionamento. E aquilo se tornou então uma febre naquela comunidade em que cada um estava buscando proativamente uma forma de servir. De que modo nós podemos servir aos nossos vizinhos, à nossa família, aos nossos colegas? De que modo nós podemos servir aos estranhos? De que modo? Seja proativo, busque ativamente situações em que você possa servir as pessoas. Por redes de amor nós queremos falar isso. Por lançando, o que nós queremos dizer? Queremos dizer que é preciso tomar a iniciativa. Como já dissemos, não apenas ficar numa atitude passiva de esperar que alguém venha, mas tomar a iniciativa de ir. Fique atento para perceber a oportunidade de servir. Exercite sua fé no ato de lançar suas redes. Em Mateus 13:47, a Bíblia diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Por isso não dá para selecionar a quem vamos amar. Precisamos amar aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Aqueles pescadores, ao lançarem a rede, trouxeram peixes de todas as espécies. Isso significa dizer que diferentes tipos de peixes vieram naquela rede. Quando você escolhe amar os seus vizinhos, você não diz, eu só vou amar o da direita, mas não vou amar o da esquerda. Eu só vou amar o da frente, mas não vou amar o de trás. Nós estamos propondo que você tenha uma atitude de olhar para as pessoas ao seu redor e relacionar essas pessoas, ainda que você não saiba o nome delas, mas você relacionar essas pessoas e dizer, Senhor, eu vou orar por essas pessoas. Eu vou orar e vou pedir que o Senhor me dê a oportunidade de ser bênção na vida dessas pessoas. A parábola da rede, meus irmãos, é a última de 7 parábolas que nós temos no capítulo 13 de Mateus. Mateus 13 é um livro em que Jesus ensina muito por parábolas, e ele vai sempre usar a expressão, o reino de Deus é. E aqui ele vai dizer que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar. A 7ª parábola em que Jesus ensina isso. E aí nós podemos dizer que Jesus usa de todos os expedientes para mostrar às pessoas a importância delas entrarem no reino de Deus. Jesus vai usar dos vários expedientes. As diferentes parábolas são linguagens em que Jesus usa para simplificar na mente, no entendimento, no coração dos seus ouvintes, o que era preciso para fazer parte do reino de Deus. E aí ele vai usar a parábola do semeador, a parábola do joio, do trigo, ele vai usar a parábola da dracma, ele vai usar várias parábolas para chamar a atenção das pessoas para a importância do reino de Deus. O que ele está querendo aqui é simplificar as formas de entendimento, ainda que a parábola fosse uma forma enigmática de ensino, porque Jesus não queria jogar pérolas aos porcos. Jesus queria valorizar a palavra dele. Hoje em dia há um barateamento da palavra de Deus que é uma coisa absurda. As pessoas, em nome de atrair pessoas para o reino de Deus, oferecem mundos e fundos, é a tal da teologia da prosperidade, não é? Oferece mundos e fundos para as pessoas, como se Deus estivesse mendigando a crença das pessoas. É como se houvesse uma inversão, aliás, é uma inversão dos valores. Em lugar de nós valorizarmos Deus pelo que Ele é, as pessoas acham que Deus quer nos atrair para Ele pelo que nós somos. É claro, Deus olha para nós como expressão da sua imagem, da sua semelhança, e não tem prazer que ninguém se perca. A Bíblia nos diz isso, o Senhor não tem prazer em que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos. Mas Jesus valoriza o ministério dEle. Jesus valoriza a pregação dele, Jesus valoriza o ensino dele. Pode perceber que nas inúmeras perguntas que são feitas a Jesus, ele não dá respostas, mas ele devolve com perguntas para provocar a mente da pessoa, para que a consciência mude.
porque as pessoas não mudam se a coisa ficar no nível da superfície. A coisa muda quando ela chega no coração, quando ela causa uma reflexão, quando ela causa uma mudança interior. O que faz com que muita gente tenha uma vivência e uma prática religiosa, mas não tenha uma experiência autêntica com Deus. É porque a escuta está no nível muito superficial, ela nunca entra no coração. As pessoas ficam esperando receber papinha nos cultos semanais, mas durante a semana não paga o preço de um estudo sistemático, regular da palavra, não paga o preço de uma vida de oração, não paga o preço de um jejum, de buscar um quebrantamento. As pessoas querem a papinha do domingo, mas elas não querem pagar o preço de buscar a Deus de coração durante a semana. Então nós precisamos permitir que a palavra penetre em nosso coração, faça mudança no nosso interior e cause transformação profunda em cada um de nós. Jesus usa de todos os expedientes para mostrar às pessoas a importância delas entrarem no reino de Deus. Em segundo lugar, uma rede lançada ao mar, ela é exercício de fé do pescador. Ela é um exercício de fé. Vejam que pescadores experientes trabalharam a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Pescadores que passaram a vida no mar. O pai de João, o pai de João e de André, diz a Bíblia, eles eram, ele era pescador, então aqueles meninos foram criados ali na pescaria com o seu pai, então eles tinham experiência, mas eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Mas aí Jesus diz, olha, lance no lugar mais profundo. E aí Pedro, que é o porta-voz dele, diz, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas pela tua palavra nós vamos fazer isso. Eles lançam as redes e as redes vêm cheias. Então é um exercício de fé. Às vezes você vai lançar a rede, ela vem vazia. Outras vezes você vai lançar a rede, ela vem com pouquíssimos peixes. Alguns nem se aproveitam. Outras vezes você vai lançar a rede, ela vai vir cheia. Eu estou falando de você muitas vezes lançar a palavra, lançar o seu testemunho e muitas vezes não colher resultados, mas muitas vezes os resultados virão. E os resultados que virão lhe alegrarão o coração e lhe deixarão tão retumbante de alegria que você vai querer replicar aquela experiência. O que faz com que muitas vezes nós entremos ano e vençamos novos anos e não conseguimos ter a alegria do renascimento espiritual. É porque ano após ano nós vivemos a nossa rotina cristã e nós não trazemos ninguém a Jesus. Nós não discipulamos ninguém. Nós não fomos agente da transformação de ninguém, então nós nos tornamos meros religiosos que vivem ano após ano a nossa rotina cristã. Nós precisamos retroalimentar a nossa fé, ganhando pessoas para Jesus, lançando a rede para que ela possa voltar cheia de peixes. Então, em Lucas 5, de 5 a 11, nós vamos ver esse ensinamento que Jesus dá. Depois da pesca maravilhosa, eles deixam tudo então para seguir a Jesus. Nós vamos perceber que eles encontraram algo muito mais valioso do que a pescaria de peixes. Como Paulo César canta naquela canção, O Pescador, ele é chamado para fazer algo maior do que aquilo que era feito naquele momento. E eles então atendem aquele convite porque encontra algo que lhe dá maior sentido para a sua vida. Talvez você esteja entre aquelas pessoas que estão buscando um sentido para a sua existência enquanto cristão. O grande sentido da vida de cada cristão, meu irmão, é fazer novos discípulos. Viktor Frankl dizia que o sentido da vida dele era ajudar outras pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. Sentido é algo que você descobre. Jesus já deu para cada um de nós, seus discípulos, um sentido da nossa fé. Fazer novos discípulos. Quando você faz isso e você vê esse discípulo crescendo e reproduzindo outros discípulos, você vai dizer, cumpri a minha missão. Cumpri o propósito da vida para o qual o Senhor me chamou. Isso traz sentido para a sua experiência de fé.
Portanto, nós precisamos fazer o que o Senhor fez, lançar as redes numa perspectiva de fé. Em terceiro lugar, no ato de lançar redes de amor, não podemos fazer acepção de pessoas. Apanhou peixe de toda espécie. Não somos chamados para julgar as pessoas, meus irmãos. Nós somos chamados para pescar pessoas para Deus. Nós não somos chamados para julgar. O julgamento o Senhor fará no final. Por isso que Ele vai contar a parábola do trigo e do joio, porque é Ele quem vai fazer a distinção, é Ele quem vai separar quem é joio e quem é trigo. A nós cabe testemunhar, a nós cabe lançar a rede, a nós cabe atrair as pessoas a Jesus. Quem vai fazer o julgamento é Ele. A igreja dos nossos tempos vive uma grande realidade de conflito. Um conflito se há no reino de Deus lugar para certos tipos de pessoas com certas preferências. Nós precisamos ter o cuidado de olhar para todas as pessoas de uma forma indistinta, com amor, com compaixão no coração, sem querer fazer o julgamento antes da hora. Deixa que Deus fará isso. Nós precisamos amar indistintamente. Em quarto lugar, siga o curso da direção do Espírito Santo. Lançar as redes depois de um exaustivo dia de trabalho significa dizer: eu creio, por isso eu obedeço. Eu creio, por isso eu obedeço. Pedro tinha tido um dia exaustivo de trabalho, mas quando o Senhor diz: lance as redes novamente numa área mais profunda, ele faz isso, e ele faz dizendo: Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, ou seja, eu creio, por isso eu estou obedecendo. Seguir o curso da direção do Espírito Santo é dizer: Senhor, eu não sei como vai acabar essa travessia, mas eu vou botar o pé nesse mar e ele vai se abrir. Eu não sei como essas águas vão se comportar, mas eu vou sair do barco e vou andar sobre elas. Eu não sei como vai ser no final a caminhada, mas de uma coisa eu sei: o Senhor vai adiante, abrindo o caminho, removendo as barreiras e me fazendo passar. Isso é confiar, isso é descansar, isso é dizer: eu creio, por isso obedeço. O que nós faremos, irmãos? Qual será o projeto para que nós levemos a bom termo as ideias, para que sejamos uma agência de pescaria espiritual? Primeiro, vamos transformar a experiência de cada pessoa que participou de um treinamento nos pequenos grupos de discipulado em agentes multiplicadores, usando a metodologia pesca para construir novos relacionamentos discipuladores. Se você entrou no discipulado em 2020, 2021, 2022 ou 2023, se você perseverou e foi até o final e fez os 8 módulos, você está PhD já. Se você fez um módulo, você já está pronto para praticar o que você aprendeu. Se você fez 2 ou 3 módulos, está mais pronto ainda. Então não importa o tempo que tenha sido a sua experiência, importa que você tenha entrado num grupo como este, não para ser mais um crente frequentador de escola bíblica que funciona nos lares. Você entrou num grupo como este para ser um agente de transformação. Então, se o seu coração ainda está naquela comodidade de só pensar em você, chegou a hora de parar de pensar só em você. Chegou a hora de você pensar no seu vizinho, no seu colega, no seu familiar, naquela pessoa que mora no seu condomínio, daquela pessoa da sua família que está longe de Deus. Chegou a hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então nós queremos desafiar os nossos irmãos que entraram no processo de discipulado para que venham agora, assumam um compromisso de serem agente de transformação na vida de outras pessoas, usando desta metodologia que é a pesca. Mais uma vez, vamos a ela.
pedir a Deus em oração pelas pessoas que cruzam o nosso caminho. O que significa isso? Todos os dias você se cruza com pessoas crentes e descrentes. Você não conhece quem é e quem não é, mas todos os dias você cruza com pessoas no seu caminho. Você mora num condomínio que você não sabe o nome do seu vizinho da frente, você não sabe o nome do seu vizinho de trás, você não sabe o nome do seu vizinho do alto, de baixo, da lateral direita, da lateral esquerda, você não sabe o nome deles. Mas você pode, hoje à noite, na sua mente, se você tiver um papel aí, já pega um papel, uma caneta e coloca: eu vou orar pelo meu vizinho da direita, da esquerda, de baixo, de cima, da frente, de trás, eu vou orar pelo segundo vizinho que está ali também. E aí você pode fazer uma relação de uns 8 a 10 pessoas na sua vizinhança para orar, ainda que você não saiba o nome. Só coloca lá, vizinho 1, vizinho 2, vizinho 3, vizinho 4, mas coloque os nomes. Aí você diz: mas eu não tenho tantos vizinhos assim. Mas você trabalha numa repartição em que você tem um colega do seu lado, tem um outro do outro lado, tem um outro na sua frente, tem um outro atrás de você. Então você pode orar a Deus por esses seus colegas também. Eles vão ser o seu alvo de oração. Esses vizinhos de trabalho deverão ser o seu público principal, a sua lagoa missionária, é aquilo que o Rick Warren chama de lagoa missionária. Esses seus vizinhos serão essas pessoas ali no seu trabalho, na sua repartição, na sua escola. Você tem um colega que sempre senta atrás de você ou na sua frente, do lado, na lateral. Você pode pegar o nome dos seus colegas, anotar o nome deles na sua agenda de oração e orar por eles. Aí chega uma época como esta, você faz um cartãozinho à mão, uma coisa bem carinhosa, e você vai lá e coloca debaixo da porta do seu vizinho e diz: meu vizinho, você não sabe meu nome, eu sou o seu vizinho aqui do apartamento tal, ou da casa tal, e eu coloquei no meu coração que em 2024 eu vou orar por você e por sua família, fulano de tal. Deixa lá o seu telefone, o seu e-mail, alguma coisa que ele possa, se quiser dar um retorno. Você pode fazer isso e ser proativo no sentido de se apresentar, de se oferecer. Pedir a Deus em oração pelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Guarde na sua mente a letra P para isso. Pedir a Deus é orar ao Senhor pelas pessoas. Em segundo lugar, escutar as pessoas com empatia. Na medida que Deus vai te dando a graça de orar pelas pessoas, Ele vai te dar a oportunidade também de escutar essas pessoas. E de escutar com amor, de escutar com compaixão, de escutar com interesse, se colocando no lugar delas, ouvir essas pessoas com empatia. Então guarda isso, letra E, escutar as pessoas. A letra S, guarda isso, servir as pessoas como um privilégio. De que modo eu vou poder servir aqui os meus vizinhos? Outro dia eu mencionei aqui, às vezes você tem lá uma vizinha que você está percebendo que ela está grávida. E você está acompanhando essa vizinha que está grávida, está orando por ela, e aí nasce o bebê, e você sabe como é a realidade de uma mãe, porque você já passou por isso, que acabou de ter um bebê. Então você se oferece para fazer algo para aquela vizinha, você se oferece para ajudar de algum modo, servir de algum modo, você se oferece para oferecer uma refeição para essa vizinha, para essa pessoa. Servir as pessoas como um privilégio. Como eu mencionei, jovens que ficavam na porta dos elevadores para levar a cesta, para levar as compras das pessoas numa determinada cidade, igreja. Você pode buscar servir as pessoas de diferentes maneiras. Para a letra C, convide pessoas para compartilhar refeições. Essas pessoas por que você vem orando, essas pessoas aqui você já está buscando a oportunidade de ouvir, de escutar. Essas pessoas aqui você já está servindo. Em algum momento chame ela para ir à sua casa, ou vá a uma padaria, vá a um restaurante, vá a uma lanchonete, vá a um lugar onde você possa fazer um lanche, conversar e ouvir um pouco mais das histórias dessa pessoa, se permitir conhecer por ela. Guarda no teu coração essa letra C. E para a letra A, adotar a prática de compartilhar histórias.
Use a oportunidade de falar de você, de abrir o seu coração. As pessoas vão perceber sinceridade em você, quando você, ao sentar com elas, você fala não só das suas vantagens, das suas vitórias, não fala só das suas bênçãos, mas você fala das suas lutas, das suas aflições, quando você abre o coração e fala das suas dificuldades, das suas angústias, quando você é autêntico, essa pessoa percebe que pode confiar e ela então também abre o coração. Então eu quero que você guarde essas 5 letras para tê-las como uma metodologia de relacionamento com as pessoas. Pedir a Deus, orar pelas pessoas que cruzam o seu caminho, escutar as pessoas com empatia, servir as pessoas como um privilégio, convidar pessoas para compartilhar refeições. Observa quantas vezes Jesus vai à casa das pessoas para compartilhar uma refeição. Você já notou que aquele era um dos métodos mais usados por Jesus para quebrar barreiras de relacionamento? Jesus vai andando com uma multidão, olha para cima de uma árvore, vê lá um homem pequenininho chamado Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou comer na sua casa. E lá está Jesus com ele, com os seus discípulos na casa de Zaqueu, um publicano, um coletor de impostos. Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente. Jesus restaura a saúde de Pedro, a saúde da sogra de Pedro, e ela vai lá, faz uma refeição e serve ao Senhor. Jesus está na casa de um pecador e tem uma pecadora lavando os seus pés, e ele está sentado à mesa, e ali então o Senhor dá uma lição de amor. Cheguei na tua casa, Simão, e você não me tratou com nenhum cuidado, e essa mulher não para de lavar os meus pés. Jesus mostra nos vários exemplos da mesa como a refeição é importante. Em segundo lugar, o que nós vamos fazer? Nós vamos disponibilizar literatura evangelística de fácil entendimento para você, onde você vai ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho com pessoas por quem você já vem orando, antes de você iniciar um processo de discipulado com a Bíblia do discipulado que você já conhece. Acredito que até o final de janeiro nós vamos ter essa literatura na igreja. E espero que ainda no começo de fevereiro consigamos dar um rápido treinamento para que você possa pegar essa literatura e usar disso como oportunidade para chegar ao vizinho, chegar à vizinha, chegar àquela pessoa por quem você está orando, e com isso abrir caminho para apresentar o Evangelho, e a partir disso inserir as pessoas num pequeno grupo, depois inserir as pessoas num processo de discipulado e assim avançar na obra do Senhor. Em terceiro lugar, vamos incrementar os pequenos grupos multiplicadores nos diferentes bairros de nossa cidade, visando criar um ambiente de acolhimento, onde as pessoas possam crescer na experiência de relacionamento com Deus, com sua palavra e com seu povo, levando-as a desenvolver a fé, comunhão e adoração. Nós rodamos com a igreja uma pesquisa em que vários irmãos foram estimulados a preencherem aquela pesquisa respondendo se você estava disponível para ser um facilitador de um pequeno grupo, se você estava disponível para oferecer a sua casa para ser o lugar de reunião de um pequeno grupo. Nós vamos pegar aquela pesquisa, aquele material e ver quantas pessoas em seus corações responderam positivamente. Se nós tivermos 3, vamos começar com 3 pequenos grupos. Se nós tivermos 10, vamos começar com 10 pequenos grupos multiplicadores. Se nós tivermos 20, 30, 40, 50, nós vamos plantar os nossos pequenos grupos multiplicadores agora, saindo do ambiente virtual, que é a realidade do pequeno grupo discipulador, para a realidade do presencial, que deve ser a realidade do pequeno grupo multiplicador.
E aí vocês devem ter muita clareza da distinção desses dois conceitos. O que é o pequeno grupo discipulador? É um pequeno grupo focado em pessoas crentes, em quem estamos investindo na maturidade espiritual, no aprofundamento bíblico dessas pessoas. E o que é o pequeno grupo multiplicador? É o pequeno grupo em que você acolhe o amigo, o vizinho, a pessoa não crente, cria um ambiente de amor para que ela possa vir a conhecer Jesus e ter uma caminhada de fé. Então nós precisamos caminhar para a consolidação deste modelo na vida da igreja. E aí, meus irmãos, caminhando para a conclusão, com quantas mãos vamos executar essa obra? Nós já aprendemos que não dá para fazer a obra do Senhor sozinho. Nós já aprendemos que Efésios 6 nos diz que Deus dá dons aos seus servos para a capacitação dos santos. Nós precisamos então, como santos que fazem parte dessa comunidade, ser capacitados para a obra do ministério. Então isso significa dizer que nós vamos precisar de muitas mãos. As suas mãos estarão dispostas a serem as mãos de Jesus nessa causa? Quais discípulos de Jesus responderão com um sim ao convite para que sejamos pescadores de gente? Pedro, Tiago e João, ao ouvirem o chamado de Jesus, deixaram tudo imediatamente e o seguiram. Nós não estamos pedindo a você para deixar, nós estamos apenas pedindo você para agregar às suas prioridades o fazer novos discípulos como uma causa importante pela qual você deve estar priorizando no seu tempo. Quantos discípulos de Jesus estarão prontos a responder sim, eis-me aqui? Nesse projeto, meus irmãos, ninguém precisa de ficar de fora. As crianças precisam ser estimuladas pelos seus pais para testemunharem na sua escola, para os seus colegas. As crianças devem ser estimuladas a serem pequenos missionários na vida dos seus coleguinhas. Porque se as nossas crianças não forem ensinadas a isso, o mundo está cativando cada vez mais a mente das nossas crianças. Os atrativos que a internet oferece para cativar a mente das crianças é avassalador e é dominante. Então nós precisamos capacitar as nossas crianças para que elas sejam discipuladoras também entre os seus coleguinhas. Nós já temos tido nessa igreja a experiência de ver famílias que frequentam a igreja porque uma criança chamou coleguinha, que chamou os pais e frequentam hoje a igreja. Então a criança pode ser um agente catalisador de vidas para o reino de Deus. Ninguém precisa ficar de fora. Crianças, adolescentes. Temos uma igreja na cidade que é famosa por capturar a mente dos adolescentes. E alguns dos nossos adolescentes, quando eles estão chegando no ponto de começar a servir aqui, eles são capturados por aquela igreja e chegam lá, menos de um mês depois, eles estão liderando um pequeno grupo, estão servindo naquela igreja. Nós temos a experiência de ver que no passado houve adolescente nosso que estava numa classe de pequeno grupo, sendo preparado para ser um excelente discipulador. Deixou a igreja, foi para aquela igreja e logo ele era um líder lá. Mas nem sempre esses adolescentes permanecem, especialmente quando eles estão desconectados das suas famílias. Eles são atraídos por um ambiente jovem, convidativo, de linguagem atraente, mas esses adolescentes daqui a pouco vão percebendo que falta alguma coisa a mais, e aí eles perdem a conexão com a sua igreja de origem, perdem a conexão com a sua família e perdem a conexão com aquela igreja, porque eles também têm as suas frustrações lá. Nós precisamos investir nos nossos adolescentes, para que as suas potencialidades estejam sendo colocadas a serviço do reino de Deus. Não quero ofender a nenhum pai, nenhuma mãe que está me ouvindo nesse momento, mas às vezes eu percebo que alguns de vocês estão tratando seus filhos adolescentes como se ainda fossem crianças de 5, 6 anos de idade. Vocês precisam confiar mais nos seus adolescentes, e vocês precisam dar um pouco mais de autonomia para eles,
dentro daquilo que eles têm condições de fazer, para que eles aprendam a ser independentes, porque vocês pais não vão estar a vida toda para proteger os seus filhos debaixo das suas asas. Então, muitas vezes, os nossos adolescentes, eles precisam ser desafiados a coisas que estão na capacidade dele fazer, e você precisa confiar na capacidade do seu filho adolescente, da sua filha adolescente. Nossos jovens precisam sentir e ter o entendimento que para alcançar a juventude de milhar, que é um alvo que Daniel tem colocado para a nossa juventude, para que a nossa juventude seja uma juventude de milhar, então nós precisamos ter jovens discipuladores, jovens que discipulem outros jovens, jovens que investem em outros. Ninguém precisa de ficar de fora, todos nós, homens, mulheres. Meus irmãos, nos últimos anos, alguns homens têm abnegado das suas responsabilidades, e alguns homens têm transferido para suas esposas responsabilidades que são deles. Alguns homens estão deixando de ser o chefe da sua casa. Não é esse o seu papel, de delegar a sua esposa ser a chefe da casa, da sua família. Vocês devem dividir responsabilidade, mas você, homem, não pode fugir ao seu papel, não pode fugir à sua responsabilidade. Você precisa assumir o papel de liderança na sua família, você precisa chamar o comando da sua casa, sua responsabilidade. Você não toma a iniciativa de convidar a sua família para um momento de culto doméstico. Seus filhos crescem e daqui a pouco eles não sabem nem orar, porque ele não aprendeu com o pai, ele não aprendeu com a mãe. Ele apenas viu pais igrejeiros, mas não viu pais efetivos no lar, dando testemunho de como discipular o filho. Homens, assumam seu papel, assumam sua responsabilidade, tome a iniciativa da espiritualidade na sua família. Você é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote da sua casa. Esse é um papel que Jesus confia. Homens discipuladores, mulheres que fazem a diferença. Uma igreja na Coreia do Sul se tornou famosa pela quantidade de pessoas crentes que ela ganhou para Jesus. E aquela igreja tentou implementar os pequenos grupos na sua igreja com o auxílio das lideranças masculinas. Mas aquele pastor encontrou a barreira de os homens saírem da sua comunidade para o processo do discipulado. E ele então desafiou as mulheres. E as mulheres daquela igreja foi que o carro-chefe que puxou aquela igreja na direção de formar os pequenos grupos dos lares, que se tornaram célula de crescimento, e aquela igreja explodiu de crescimento e hoje tem uma outra realidade. As mulheres podem sim ser proativas. Muitas vezes a relação de vizinhança é mais fácil ser construída com as mulheres, que têm mais facilidade de quebrar as barreiras. Muitas vezes é a mulher que tem mais facilidade de conversar com a sua vizinha, e a partir dela criar uma ponte para toda a família. Então sejam mulheres agentes de iniciativa. Idosos, alguns idosos acham que a sua vida de servir ao Senhor já acabou e não querem servir mais. Nós precisamos entender que os nossos idosos, enquanto têm vida, saúde, bom cérebro funcionando, podem ser agentes missionários onde estão, orando pelas pessoas, relacionando-se com as pessoas, podem fazer diferença. Ninguém precisa ficar de fora, todos podem se inserir. Esse é um projeto em que há espaço para todos. Nós precisamos fazer de 2024, meus irmãos, o ano da virada de chave na vida de nossa igreja, com cada irmão assumindo o compromisso de discipular pelo menos uma pessoa. Se cada irmão assumir o compromisso de discipular pelo menos uma pessoa, em um ano nós podemos multiplicar. E aí, você pode trazer à sua memória nome de pessoas em quem você vai querer investir a sua vida em 2024. Você pode trazer à sua memória nomes ou então lugares.
o lugar que a pessoa mora, o lugar que a pessoa trabalha, você não sabe o nome, mas você tem na sua memória o espaço que aquela pessoa ocupa, e você pode trazer a sua memória agora. E eu quero encerrar convidando você para não fazer dessa mensagem apenas mais uma em que você escuta, vai para casa e não coloca em prática aquilo que você escutou. Eu quero desafiar você a dar a resposta que Isaías deu quando ele esteve no templo e ele viu a glória do Senhor. Eu não sei como a glória do Senhor pode se manifestar na sua vida hoje à noite. E eu nem sei se você está conseguindo contemplar a glória de Deus nesse lugar. Mas o que eu quero estimular a cada um de vocês é que vocês façam essa oração. Senhor, permita-me contemplar a Tua glória neste momento. Permita-me contemplar a Tua santidade nesse momento. E ao fazer essa oração, peça a Deus para que o anjo dele toque os seus lábios, lhe purifique do seu pecado e lhe dê a graça de se perceber como instrumento do Senhor. E na hora que você entender que o Senhor está tocando você, você pode dar a resposta que Isaías deu: eis-me aqui, eis-me aqui. E você pode então colocar a sua vida à disposição do Senhor. Qual a sua resposta hoje à noite? Com quantas mãos nós vamos levar a termo este projeto? Quem nesta noite pode agora no seu coração trazer à sua memória nomes ou posições que as pessoas ocupam na sua vida para dizer: Senhor, eu quero orar por essas pessoas. Se você está disposto a fazer isso, incline a sua cabeça agora e ore comigo ao Senhor. Traga à sua memória os nomes ou os lugares que as pessoas por quem você vai orar ocupam na sua vida neste momento. Traz à sua memória. Deixe que essa sua memória penetre no seu coração. E diga para Deus agora no seu coração: Senhor, faz-me um instrumento nas tuas mãos, no alcançar destas vidas para o Senhor no ano 2024. Faça de mim um instrumento capaz de, com a minha vida e com o meu testemunho, trazer pelo menos uma dessas pessoas ao conhecimento da fé em Jesus. Você pode trazer ao seu coração agora, então faça isso. Querido Deus, o Senhor é o Deus onisciente, e o Senhor sabe quantas pessoas nesta noite, seja aqui nesse templo ou mesmo de uma forma remota, estão trazendo às suas memórias nomes, pessoas, gente por quem elas vão estar orando. O Senhor é o Deus que sonda os corações. Ó Deus, se as pessoas não estão firmando este compromisso com o Senhor, eu peço que o Espírito Santo venha incomodá-las, que o Espírito Santo venha despertá-las para esta missão, que o Espírito Santo faça aflorar na mente e no coração de cada uma dessas pessoas a lembrança para que o Senhor os salvou. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos chamou e nos designou para que possamos ir e dar frutos, frutos que permaneçam. Não poderemos frutificar se continuarmos na comodidade e se não abrirmos a nossa boca. A Tua palavra nos ensina como ouvirão se não há quem pregue. Deus, em nome de Jesus, levanta entre nós aquelas pessoas a quem o Senhor vai usar para fazerem diferença na vida de outras pessoas neste novo ano. E coloca no coração de cada um deles nomes, gente, colegas, familiares, vizinhos, amigos, gente que cruza o caminho. Deus, coloca essas pessoas
E em nome de Jesus, traz uma unção especial do teu Espírito. Sela no coração dessas pessoas a aliança e permita que elas estejam firmando agora um compromisso de fé. E que este compromisso de fé faça diferença e traga um novo sentido para a experiência religiosa de cada um de nós, teus filhos. Eu rogo a tua misericórdia e a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém.